Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal Investidor Qualificado, e hoje eu vou trazer para vocês um tema que nós discutimos no nosso grupo do WhatsApp, o grupo aqui do canal, que inclusive é o link aqui na descrição, você está convidadíssimo a entrar lá. E basicamente a pergunta foi: André, dentro de todas as empresas que estão na Bolsa de Valores, quais foram aquelas que pagaram dividendos por mais de 10 anos? Aquelas empresas que pagaram altos dividendos por mais de 10 anos. Só para que a gente tenha basicamente um comparativo, nos Estados Unidos nós temos alguns índices que eles congregam empresas que pagam dividendos há 10, 15, 20, até mais anos de forma constante e algumas delas até em crescimento, que eles chamam de Dividend Aristocrats. Qual que é o ponto aqui? Eu quero traduzir todo aquele conhecimento do dividendo que existe lá fora aqui para a nossa bolsa brasileira. Então, se você quiser saber as 7 empresas que mais pagaram dividendos nas últimas décadas, fique comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, sem mais delongas, eu vou trazer vocês aqui para a tela exatamente para a notícia, porque eu gosto de entregar o ouro direto. Só que nada adianta você pegar essa lista aqui e, enfim, decidir comprar cada uma dessas empresas sem nenhum critério. Eu vou trabalhar aqui com vocês algumas questões específicas de cada uma dessas empresas, para que então a gente consiga compreender se cada uma delas pode ser um bom investimento. E claro, eu vou dar um comparativo de outras empresas do setor que podem ser hoje boas escolhas para você, tá bom? Então vamos lá. A primeira delas, eu acho que é a mais queridinha de vocês, é a própria Taesa, seguida ali de Cemig, Comgás, Telefônica, Sanepar, Banco do Brasil e Engie. Qual que é o ponto aqui? Eles têm um yield médio na casa aqui, ó, Taesa de 12%, você vai pegar Cemig na casa de 9%, Comgás praticamente 9%, Vivo, Telefônica Vivo, aqui ó, 7,5%, Sanepar 6,5%, Banco do Brasil, opa, ó, só aqui, ó, considerando que ela não bateu 6%, ela já não seria um bom investimento a critério ali, por exemplo, do Bazin, que gosta de um dividendo mínimo ali de 6%. A Engie também, que para mim é uma excelente empresa, ela também não passaria nesse critério. Só que você não pode pegar exclusivamente um único critério e tomar como base a verdade ali, se é uma empresa boa ou não para você investir, porque muitas dessas empresas não só trouxeram dividendos razoáveis, aqui na casa de quase 6%, mas como o Engie, nós vamos ver, ela trouxe uma valorização enorme. Banco do Brasil, da mesma maneira, trouxe um dividendo muito grande. E claro, se você for ver o payout médio, ou seja, a quantidade de valor, ou percentualmente de valor que é distribuído do lucro líquido, você vai perceber que o Banco do Brasil tem um espaço grande ainda para continuar distribuindo dividendos, tanto é que já aumentou bastante. Você pode ver aqui, por exemplo, o Cemig tem um determinado valor também que ela pode destravar. Sanepar também é a mesma coisa. Ela tem normalmente um histórico de pagar 50% do seu payout, 40%, fica muito ali nessa média. Então você já viu aqui mais ou menos qual que é a parte que eu acho que é mais importante para vocês, saber quais foram as 7 pagadores de dividendos da década, quais as melhores empresas em termos de dividendo aqui nesses últimos 10 anos. Só que você precisa ficar comigo para que a gente enxergue algumas outras questões, tá bom? Vamos lá. Banco do Brasil, primeira ação que eu queria falar com vocês. Eu vou até ir somando aqui o valor de cada uma dessas ações para que a gente veja qual que é o valor final para que a gente monte uma carteirinha, tá bom? Você vai perceber que o dividendo atual dela está aqui na casa de 9%, sem considerar também que ela teve uma valorização de quase 60% nesses últimos tempos. Então, se você for juntar uma coisa com a outra, dão quase 70% em um único ano, porque isso daqui ele reflete apenas os últimos 12 meses, tá bom? Outra coisa que você precisa ver dentro do Banco do Brasil, você precisa ver que o histórico da empresa de pagamento de dividendos é muito estável. Olha só isso. Desde 2013 que essa ação ela paga consistentemente, e aqui em março ela paga bastante em maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. É quase ali, o pessoal até brinca que é quase um fundo imobiliário nas ações, porque paga diversas vezes ao ano. O que a gente precisa enxergar também? Você precisa ver que nesses últimos 3 anos aqui, nós tivemos dividendos muito altos, especialmente aqui em 2022 e 2023. O que eu particularmente enxergaria como um preço mais razoável para essa empresa? Ou pelo menos um dividendo mais razoável para essa empresa? Alguma coisa aqui na casa dos seus 2,50, 2,30, 2,30 mais uma vez. Eu acho que mais ou menos esse é o preço que nós devemos esperar, o valor que nós devemos esperar de dividendos das ações aqui do Banco do Brasil.
Passando para a Taesa, e aí eu vou somar essa outra ação aqui, é uma ação queridinha de todo mundo, mas aqui eu já quero adiantar uma coisa para vocês. Eu, particularmente, nesses preços, eu não compraria a Taesa. Por quê? Eu já fiz uma conta há um bom tempo atrás, estabelecendo basicamente um preço justo para essa empresa, um preço a partir do qual eu começaria a entrar, e eu particularmente coloquei como R$ 34,50 o valor para eu começar algum aporte. Recentemente, ela até bateu esses preços aqui. Se for pegar esse período mais recente, deixa eu puxar aqui um ano que fica mais fácil, ela bateu aqui os seus 32, ela bateu aqui seus 33, então houve ali momentos de entrada. Só que hoje eu consigo enxergar, especialmente Transmissora Paulista, como um case muito mais óbvio em termos de dividendos, porque a Taesa hoje me parece que ela não está no melhor momento ali para ela, porque nós teremos perda de algumas RAPs, ou pelo menos perda da metade da receita dessas RAPs logo mais, e não me parece que ela está ganhando ou pelo menos indo para nenhum leilão, e isso me preocupa bastante, tá bom? Outra empresa que vocês poderiam colocar em carteira, uma empresa que nesses últimos 12 meses teve uma apreciação aqui de quase 35%, vocês precisam ver um comunicado muito interessante que ela trouxe. Ela trouxe aqui o projeto de remuneração dos acionistas para os anos de 2024 e 2025. O que eles colocam aqui pra gente? Eles colocam de forma bastante clara pra gente que o payout será de 100%. Ela distribuirá entre os anos de 2024 e 2026 o valor total ou superior a 100% do lucro líquido. André, como é que ela pode distribuir 100% ou mais do lucro líquido? Bem, 100% a gente já entende. Superior a isso, simples, reserva de lucros. A empresa ela pode estabelecer reserva legal, uma reserva de lucros e então distribuir uma parte ali do seu lucro líquido. Se ela tiver reserva de lucro acumulado, ela pode distribuir mais de 100%, consequentemente, temos um valor aqui superior, tá bom? Então, Vivo, outra ação que você poderia ter em carteira, mas que muitas pessoas criticam pelo fato de que ela talvez não crescesse a receita de forma tão linear quanto alguns outros ativos. A gente pode até dar uma olhada aqui no crescimento das suas receitas. Você pode ver que, claro, houve aqui alguns momentos de crescimento, houve aqui algum momento de crescimento, mas ela fica muito aqui parada nessa casa dos seus 4 até 6 bi. E exatamente por não aumentar tanto a receita líquida e ter, de uma certa maneira, as despesas aumentando, você acaba comprimindo cada vez mais os seus lucros. Exatamente por isso que nesses momentos de inflação mais alta, você pode perceber que há sim uma queda bastante abrupta nos seus ganhos aqui no seu lucro líquido e também na distribuição de dividendos. Então, somando aqui mais uma empresa para a nossa carteira, você até o momento teria que investir R$ 137, é um valor já até que interessante. E vamos lá. CEMIG, uma empresa que eu particularmente olhava bem pouco no passado, mas depois dessa valorização eu simplesmente tirei ela do meu radar, porque por mais que seja uma empresa boa, eu particularmente ainda fico receoso de colocar uma empresa que tenha um viés estatal muito grande como essa daqui tem. Claro, eu sei que dividendos como esse, uma valorização como essa, são justificativas para ser uma boa empresa, mas eu ainda preferiria ficar de fora. Eu acho que dentro do setor existem outras empresas muito mais interessantes do que a CEMIG, mas claro, nós sabemos que o Barsi tem a CEMIG, sabemos que muitos grandes investidores têm essa ação, e claro, é um bom ativo, então de fato, dentro daquele ranking lá que nós temos das 7 melhores pagadores de dividendos das últimas décadas, CEMIG aqui tem o seu troféu garantido. Eu particularmente tenho esta ação na minha carteira, é uma ação extremamente ilíquida, ela tem um free float ali abaixo de 1%, então praticamente tudo está na mão da Compass, que a Compass está dentro da própria Cosan, então existe uma liquidez muito baixa. Se você for ver aqui, ó, a liquidez média aqui está na casa de 110 mil reais, é bem pouco e na verdade é até menor do que isso quando a gente tenta olhar ali no book, tá bom? Se você for ver, nesses últimos momentos aqui, esses últimos 12 meses, pagou bem pouquinho, 2,75, só que vou puxar um histórico mais anterior aqui dela. Você pode ver que nós temos aqui uma média de dividend yield nesses últimos tempos na casa aqui dos seus 9,5%, ou seja, uma empresa muito interessante em termos de lucratividade, em termos de pagamento de dividendos para os seus acionistas. E agora que essa empresa ela praticamente está dentro da Cosan e a Cosan precisa de muito dinheiro para financiar suas atividades, o pagamento de dividendos desta empresa será a sua prioridade e é exatamente por isso que eu decidi entrar aqui nessa empresa. É uma ação um pouco mais cara, o valor nominal dela é bem mais alto, né? R$
R$ 128,60, mas é uma baita de uma empresa. Seguindo aqui para uma das queridinhas, eu sei que muita gente gosta da Sanepar, tanto é que nesses últimos 12 meses subiu 62%, pagou 7,2% de dividendo. Se você for juntar isso aqui tudo, mais uma vez, damos aquele 70% de valorização em um ano. É muita coisa, né, gente? O que eu gostaria de ponderar aqui com vocês? A Sanepar, ela tem um fluxo de pagamento de dividendos que ele é bem chato para o acionista, porque ele anuncia normalmente ali em junho e dezembro, só que normalmente esse dividendo vai ser pago em junho do ano seguinte. Alguns dividendos ali demoram 1 ano, 6 meses para serem creditados na sua conta. Claro, depois que você passa esse primeiro ciclo, o seu primeiro ano investindo na Sanepar, os próximos ali é quase que você tivesse uma ação pagando anualmente. Então, de uma certa maneira, não teria problema. Mas eu sei que para aquelas pessoas que estão buscando um dividendo já mais imediato, algumas pessoas que já estão vivendo de renda, talvez essa não seja a ação mais ideal, porque o fluxo de pagamento dela não é tão interessante. Só que a gente precisa enxergar que, independentemente desse ciclo não ser tão interessante, a receita dessa empresa e os seus lucros vem crescendo ano após ano. Olha só, é quase que aqui uma escadinha que essa empresa ela tem de lucratividade. E se você for ver, o payout ainda é bastante baixo. Como eu falei, ó, na casa dos seus 37, momentos ali para trás ficava na casa dos seus 47, como eu comentei, ficava na faixa dos 40 a 50, mas isso era a política anterior a 2018. De 2019 para frente, você pode perceber uma mudança no payout aqui na casa dos seus 30, 35% no máximo, tá bom? O que eu acho que você poderia considerar nessa empresa? Considerar a sua, vamos dizer assim, a sua irmã mais próxima, que seria a própria CSMG, né, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, que está com uma cotação bastante interessante abaixo do seu valor patrimonial e pagando dividendos, inclusive até maiores do que a Sanepar, mas já adianto, é uma empresa que ela não tem exatamente a mesma constância de pagamento de dividendos que tem a Sanepar, mas é uma estratégia boa. E por fim, nós vamos falar aqui da Engie, mas claro, antes eu não vou esquecer aqui de somar o valor das ações da Sanepar, para a gente colocar aqui na nossa carteira. Então seriam mais R$ 25,58. E nós chegamos aqui na Engie com um valor de R$ 43,42. Então, só para você saber, para você montar esta carteira, você precisaria de R$ 350 praticamente. Então, R$ 350 você monta a melhor carteira de dividendos em termos de melhores pagadoras nos últimos 10 anos, tá bom? Então, você pode ver aqui que não é um valor tão alto para você investir, começar a investir em boas empresas. E para que a gente fale sobre a Engie, que eu acho que dispensa praticamente apresentações, é uma ação que ela particularmente ela cresce em linha reta. Eu vou puxar esse gráfico aqui para vocês. O gráfico mesmo do Google, só para vocês entenderem o quanto que essa empresa ela é boa. Ali praticamente de 2000, ela vem subindo praticamente em linha reta. Claro, há momentos mais erráticos aqui em que ela cai, só que no geral é uma ação que sempre tem a sua cotação para cima. E esse gráfico aqui, ele não é ajustado por dividendos. Então, se você for pegar todo o histórico de dividendos dessa empresa, que hoje paga 8%, teve quase 20% de valorização nesses últimos 12 meses, é uma baita de uma empresa, mas eu tenho como preço teto para mim, ou pelo menos o preço a partir do qual eu começaria a comprar essa empresa, ali nos seus R$ 39. É uma ação que pouquíssimas vezes ela dá essa chance de entrada, mas quando dá, muitas pessoas aproveitam esse cenário, tá bom? Pegando aqui o histórico de dividendos, vamos pegar no máximo aqui que a gente consegue. É uma empresa que, claro, tem anos que ela paga mais porque não tem que fazer com caixa, você pode perceber aqui, mas ela sempre tem um histórico aqui de ficar nessa casa dos seus R$ 2,00, R$ 1,80, mais ou menos é esse o valor que essa ação paga para você. E claro, ela fez um investimento recente em compras ali, em alguns ativos, em campos ali de energia solar, e ela gastou praticamente 3 bilhões de reais. Então, nesse curto prazo, os dividendos vão secar um pouco, vão diminuir, porque ela tem que fazer esse investimento, tem que pagar tudo isso, mas no futuro essa receita virá para a empresa, então ela vai distribuir tudo isso para os seus acionistas. Para mim, é uma das melhores empresas de geração de energia que nós temos na nossa bolsa de valores. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo para eu saber qual dessas ações você tem. Se você tem, por exemplo, Banco do Brasil, Sanepar, Engie, se você tem CEMIG, qual delas você tem? Eu tenho a Comgás. De todas essas daqui, é a única que eu tenho. E se você tiver alguma outra, pode deixar aqui embaixo, eu sou o melhor pagador de dividendos. E claro, gostando mais ainda, existe a possibilidade de você ter uma consultoria comigo de 1 hora. Basta você se tornar membro aqui do canal para, além da consultoria, ter vários conteúdos, lives e vídeos exclusivos para vocês. Então, espero que tenham gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.